Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Começa mais um Porque Sim Não É Resposta com o psicólogo Eduardo Sá, é o primeiro da semana. Eu sou a Judite França, comigo está o Bruno Vieira Amaral e hoje falamos de proteger demasiado os filhos. Boa tarde, Eduardo. Corremos cada vez mais este risco de super proteger as crianças? Olá, Judite. Olá, Bruno. Olá, Eduardo. Tínhamos saudades suas. É recíproco. Eu também tinha saudades vossas. Nós corremos, claro. Somos cada vez pais de menos filhos, não é? Isso acaba por ter algum peso. Nós, quando temos vários filhos, por mais que queiramos estar em todo o lado ao mesmo tempo, não conseguimos e, portanto, acabamos por permitir que aqueles que são os mais desembaraçados ou aqueles que não nos dão tantas dores de cabeça, nomeadamente pela escola, vão ganhando autonomia e nós vamos delegando bocadinhos da nossa confiança em relação a cada um deles e, portanto, eles vão crescendo, mas como nós somos cada vez menos pais e queremos muito fazer uma obra quase perfeita, o que é compreensível, a determinada altura estamos tão presentes, tão exageradamente presentes em todos os momentos do seu crescimento, desde a maneira como estamos quando eles vão a uma festa de aniversário e fazemos questão de estar ali a vigiar para que não aconteça nada. A maneira como eles estudam a regra geral com as mães, a forma como os pais os levam até à portinha da escola e, se pudessem, literalmente até à porta da sala, etc., que corremos o risco, de facto, de, na ânsia de lhes dar o melhor do que nós temos, estarmos permanentemente a criar condições para os tornar mais frágeis e, portanto, nessas circunstâncias, eles vão ganhando aparentemente desenvoltura porque estão sempre debaixo da nossa proteção, mas depois, quando se trata de ganharem autonomia, de ganharem escola de vida, digo eu, e esta capacidade, às vezes até uma certa manha para fazerem pela vida e, portanto, para serem usados, arrojados, irem à luta, acabam por se encolher muito e, portanto, ficam muito rapidamente numa atitude do género, não sei, não sou capaz, que depois deixa os pais à beira da preocupação, como não podia deixar de ser. A missão dos pais, ou a função que os pais se acham investidos, é de protegerem os seus filhos. Como é que conseguem perceber quando estão a proteger demais? Quando protegem e não autonomizam, estão a estragá-los. Estragar pode ser uma expressão forte e a ideia não é magoar quem nos está a escutar, até porque nós temos um carinho absolutamente muito grande por todas as pessoas que nos acompanham na Rádio Observador, mas de facto é estragar. Porque quando nós os protegemos e de repente percebemos que em relação ao essencial eles têm muita dificuldade em funcionar sem a tutela muito ativa dos pais ou sem a presença dos pais, significa que nós os estamos a estragar. Portanto, é muito importante que eles podem ir sozinhos para a escola e às vezes vivem a um quarteirão da escola. Possam ir, é razoável que a partir de uma idade que seja sensata que possam ter a chave de casa, é razoável que quando é preciso resolver coisas de gestão corrente da Secretaria da Escola, sejam eles a fazê-lo, e aquilo que nós observamos é que quando eles são pequeninos, quando são adolescentes e até quando são jovens adultos, vão fazendo cada vez menos porque os pais fazem questão de se substituir. Portanto, a regra é proteger o mais que nós formos capazes,
mas proteger demais faz mal e, portanto, proteger sem autonomizar não pode ser, porque estamos a estragá-los, claro. Podemos falar de superproteção também na forma como não deixamos que as crianças lidem com as frustrações? Sim, também. Na maneira como lidam ou não lidam com as frustrações, mais isso, na forma como às vezes nós nos sentimos muito implicados, muito responsabilizados pela necessidade de sermos nós a ocupá-los quando se trata de brincarem, porque de repente entendemos que eles não podem estar sozinhos e isso os pode prejudicar, e quando eles têm tempo livre estão sozinhos e em silêncio, estão ali a esticar a imaginação e nós só ganhamos com isso. Protegemos demais quando entendemos que se não formos nós, às vezes independentemente da idade, Judite, se não formos nós a fazer a mochila, eles se atrapalham todos e não fazem aquilo que devem fazer. Protegemos demais porque entendemos que ter de ser nós a andar ali a monitorizar ao pormenor se têm, se não têm trabalhos de casa, e de repente quando eles não o dizem, ainda se zangam connosco porque nós não os lembramos daquilo que teriam de ser eles, obviamente, a lembrar-se, e portanto sim, nós protegemos-los demais e temos esta ideia, que é uma ideia bondosa, mas todavia escorregadia, que é, bom, se eles de alguma forma estão às vezes mais enfadados, às vezes mais entristecidos, às vezes mais frustrados, nós sentimos-nos muito mal, como se no fundo terem estas, vamos pôr isto entre aspas, estas emoções más fosse sinónimo de terem maus pais, e não é verdade. Nós precisamos que eles também experimentem o quanto baste de dor, das pequenas dores que fazem parte da vida, para criarem imunidade à dor, porque se nós vamos tentando segurar uma frustração e mais outra, e mais outra, e mais outras, e a certa altura nós estamos a criar aqui uma espécie de imunodeficiência adquirida, o que faz com que, quando finalmente eles têm 13, 14 ou 15 e têm, sei lá, um desencontro amoroso, por exemplo, em vez de ficarem muito tristes, desmoronam, e nós não podemos chegar a esse ponto, porque lá está. Eles precisam de criar alguma imunidade e precisam de perceber que os pais estão presentes, mas não podem estar em todo lado ao mesmo tempo, e porque não podem, quanto mais dermos um empurrãozinho da autonomia, mais eles acumulam recursos que são absolutamente indispensáveis para crescer. Mas as crianças não precisam todas do mesmo grau de proteção, e não precisam todas do mesmo grau de proteção nos mesmos aspectos, nas mesmas facetas da vida. É também preciso, por parte dos pais, encontrar esse grau de proteção adequado a cada filho? Bruno Vieira Amaral, ainda bem que estamos só os dois agora a falar, mas veja bem, evidentemente que os nossos filhos nunca são iguais, evidentemente que têm acidentes de percurso que os tornam diferentes em relação aos irmãos, evidentemente que nós, como pais, nunca somos iguais, às vezes estamos muito presentes, às vezes queríamos estar mais, mas por qualquer motivo não foi possível. Mas o que eu gostava que ficasse claro, sem que isto tivesse nas entrelinhas, porque não tem mesmo, Bruno, qualquer tipo de qualquer juízo de valor, qualquer leitura que seja, de certo modo, mais de imputação de responsabilidades aos pais. A verdade é que a maneira como os filhos se autonomizam tem muito a ver com o modo como nós, enfim, vincamos a necessidade deles se autonomizarem. Não é por acaso que muitas vezes os filhos mais velhos se autonomizam com mais dificuldade, porque foram tendo tanta mãe e tanto pai durante tanto tempo e de uma forma tão atenta que, de repente, nós achamos que os mais novos são mais despachados, mais irreverentes, muitas vezes são, mas nós demos-lhes muitas vezes o espaço que não demos aos outros filhos. Ou seja, é da natureza humana que os pais, quando são inseguros, queiram proteger mais os filhos. E todos nós, eu sublinho todos em amarelo, somos inseguros, muito inseguros quando somos pais. É muito difícil educar, de facto, mas quando somos pais pela primeira vez é dificílimo, porque nós temos a ideia de, pelo menos tínhamos uma ideia imensamente fantástica do que seríamos capazes quando somos pais, e depois
vimos confrontados com muitas dificuldades, mas eu acho que é bom que nós tenhamos a noção que, independentemente de muitos acidentes de percurso que criam depois as dificuldades de autonomia e de proteção das crianças, muitas vezes a autonomia delas tem muito, muito, muito a ver com o modo como nós os, enfim, com aspas outra vez, os obrigamos a autonomizarem-se. Porque quando nós os protegemos, fragilizamos. Protegê-los demais implica fragilizá-los demais, por mais que aquilo que esteja subjacente ao ato de proteção seja um amor desmedido e uma bondade quase sem limites. Amolecemos enquanto pais e isso faz amolecer as crianças também. Não sei se amolecemos, não sei. Eu acho que em algumas coisas amolecemos, claro. Quando somos muito rigorosos com meia dúzia de regras em relação a um mais velho e reparamos nas regras que depois no outro extremo utilizamos com o mais novo, sim, amolecemos. Mas o que conta de facto é a intenção e como intenção nós estamos presentes dando o melhor que nós conseguimos. Agora, eu acho é que nós vivemos num mundo um bocadinho estranho, um mundo em que as famílias são cada vez mais pequeninas, em que as pessoas comunicam muitas vezes pouco, às vezes quando comunicam nas redes sociais, comunicam as suas fórmulas mágicas, as fórmulas de sucesso, e nada é assim, e às vezes nós vamos aos manuais A, B, C e D para nos tentarmos barricar de todas as dificuldades que a vida nos traz quando somos pais, e fazemos mal, porque nós somos tremendamente intuitivos. As mães passam a vida a dizer que têm um dedo que adivinha, e têm, são magníficas a esse nível. Os pais não andam lá muito longe, mas para sermos bons pais precisamos de fazer erros. E, portanto, os bons pais são aqueles que são os pais que não têm medo de errar. Os maus pais, por estranho que possa parecer, contrariamente àquilo que eles querem, são aqueles que querem ser tão perfeitos, tão perfeitos, tão perfeitos, que quando se vai a ver, se focam os filhos ao contrário do que deseja. Ficamos por aqui hoje no primeiro Porque Se Não É Resposta da semana. Amanhã voltamos com mais um tema. Até lá, ouçam-nos em podcast, também no site do Observador, e escrevam-nos para eduardosá@observador.pt. Eduardo, um grande abraço, obrigada e até amanhã. Até amanhã, Eduardo. Um abraço aos dois e até amanhã. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.